Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a nossa aula hoje, queridos, é sobre teorias acerca da origem da vida, né? Desde que o mundo é mundo, que o homem tenta explicar a origem dos seres vivos, né? Aquela famosa frase: quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, nós vamos ver o que diz a ciência com relação às teorias acerca da origem da vida, tá bom? Então, olha só, em meados do século XIX, né, acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente através de matéria não viva, né, de matéria inanimada. Ou seja, o que os cientistas acreditavam? Que se eu deixar uma roupa suja no canto, né, amanhã ou depois vão surgir ali baratas que antes não existiam ali, vão surgir ratos que não existiam ali. Óbvio, né, galera? Esses animais eles foram atraídos pela roupa, né? Pela roupa suja, tá bom? Isso é a teoria da abiogênese, né? O A na frente de qualquer palavra significa não, ele está negando alguma coisa. Bio significa vida e gênese significa origem, ou seja, origem a partir da não vida, né? De seres não vivos, tá bom? Hoje sabe-se, essa teoria já foi derrubada, que um ser vivo surge somente através da reprodução, né, de um outro ser vivo. Então foi aquilo que eu falei, ó, biogênese versus abiogênese. A biogênese é essa teoria aqui, ó. Os indivíduos surgiram espontaneamente a partir da matéria não viva, tá? Ou seja, a na frente de qualquer palavra significa não, bio significa vida e gênese significa origem, tá bom? Biogênese, que é a origem, que é a teoria aceita, né, nos dias de hoje, significa o quê? Ó, bio, vida, gênese, origem. Então, a origem dos seres vivos é a partir de seres vivos, né? A partir da vida e não da não vida, tá bom? Bom, no ano de no século XVII, né, um cientista chamado Jean-Baptiste Van Helmont fez uma receita de como se obter um ser vivo. Olha que interessante, né? Ele quis, né, ele quis formar, ele quis produzir, ele quis fazer um ser vivo, né? Naquela época ele já queria fazer um ser vivo. Isso foi chamado de princípio da força vital ou princípio ativo, né? O que ele fez? Coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas, foi aquilo que eu falei, ele espalhou sobre elas grãos de trigo e o resultado, em 21 dias surgirão ratos, né? Óbvio, né, gente? Esses animais eles foram atraídos por essa roupa com esses grãos de trigos aqui espalhados, tá bom? Aí veio um cientista depois a fim de refutar essa ideia, a fim de ir contra essa ideia. Não, mas seres vivos não podem surgir a partir de seres não vivos. Então veio um cientista chamado Francesco Redi que quis provar que os seres vivos se originariam a partir de um ser vivo, né? Que foi a teoria biogenética, né? Que é a teoria da biogênese, tá bom? Então, um dos primeiros a empregar esse método aí experimental. Então, uma das principais evidências da abiogênese era o aparecimento espontâneo de vermes em carnes podres, né? Aí, o que Red falou? Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação, ou seja, na carne que está apodrecendo, são larvas, né? O estágio das vidas das moscas, né? As larvas elas devem surgir porque elas colocaram seus ovos ali, as moscas foram colocando seus ovos ali
e surgiram assim as larvas, e não por geração espontânea a partir da putrefação da carne. Então foi esse aí o argumento dele. Então ele fez esse experimento, né? E ele colocou 2 frascos. Nesse frasco ele colocou carnes no fundo desse frasco e deixou esse frasco aberto, tá vendo? Aí o que ele viu? Bom, surgiram moscas, né? As mosquinhas aqui, ó, voando e tal. Depois ele colocou outros 2 frascos e tampou os 2. Aí ele viu que não tinha moscas, né? Não tinha inseto. Aí ele fez diferente. Um ele cobriu com gaze, né? E o outro ele fechou, né? Ele fechou um frasco e deixou o outro com gás. O que ele observou? Que surgiram moscas. Em no que estava aberto, né, com gás, e no que estava fechado não surgiram moscas, né? Então ele conseguiu provar que os seres vivos só surgem a partir de seres vivos, tá bom? Aí veio um outro cientista chamado Louis Pasteur, que fez uma outra experiência, né, para provar de vez que a teoria da biogênese estava certa. Aí ele fez o que a gente chama de experimento de pescoço de cisne, né, para provar que os seres microscópicos, que os micro-organismos, eles estavam presentes espalhados nos ares, tá bom? Então, os frascos, ó, com pescoço de cisne, foi o novo experimento de Pasteur. Ele amoleceu os gargalos desse frasco no fogo, esticando-os e curvando-os em forma de pescoço de cisne. Olha que interessante. Em seguida, ele ferveu o caldo até que saísse vapor pela extremidade dos gargalos. À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas nas paredes do gargalo em forma de pescoço. E nenhum frasco se contaminou. Aí ele derrubou de vez a hipótese da geração espontânea. Aqui é o experimento dele, ó. O que ele fez, tá vendo? O gargalo aqui, né? Aí ele provou de fato, de vez, que os micro-organismos estavam presentes nos ares e por isso que eles não infectavam, né? Quando ele curvou, ele não houve contaminação desse caldo aí, tá? Então, o que faz de um planeta, né, ter vida, né? A distância do Sol, porque a proximidade do planeta com o Sol faz com que o planeta seja muito quente, né, uma temperatura muito alta, e o ser vivo não consegue sobreviver a altas temperaturas assim, tá? Será que existe água em outros planetas? Em Júpiter existe. Não na forma líquida, como nós estamos acostumados, mas na forma sólida, né? Na forma de gelo. E em Vênus, né? Sob a forma de vapor, tá? São os ácidos corrosivos. Panspermia e evolução química são outras teorias, né? De como surgiram aí os seres vivos. Então, a queda definitiva da teoria da geração espontânea levou a uma nova questão. Como surgiram os seres vivos na Terra? A ciência admite 2 hipóteses, panspermia e evolução química. O que é panspermia? Os seres vivos teriam sido surgidos em outros planetas e vindo parar na Terra agarrados em meteoritos, em meteoros. E evolução química, que é a evolução mais aceita, que foi a evolução dos nutrientes, né? Surgiram primeiro as moléculas menores, depois as maiores e assim sucessivamente, tá? Então aqui, ó, a panspermia, foi aquilo que eu falei, ó, teve origem a partir do comportamento precursor da vida, proveniente de outros locais no cosmos, tá bom? Aqui é a teoria da evolução química, a teoria molecular, que foi aquilo que eu falei com vocês, ó, surgiram primeiro os aminoácidos que deram origem às proteínas, depois vieram os açúcares,
aí evoluíram para os carboidratos, aí vieram as bases nitrogenadas, surgindo os ácidos nucleicos, e assim surgiram os seres vivos. A evolução química, então, vieram dois cientistas chamados Oparin e Haldane, né? Que fez a vida é um resultado de um processo de evolução química, né? Então surgiram aqui ó, os compostos inorgânicos, aí depois vieram as moléculas orgânicas simples, as moléculas orgânicas complexas, depois vieram o metabolismo, estruturar, a capacidade de reprodução, de autoduplicação, enfim. Aí, como que estava a Terra, né? Como que estava a Terra na era primitiva, né? A temperatura era altíssima, né? Por causa da fusão das rochas. Houve um bombardeamento de asteroides, mais calor e massa na Terra. Descobertas recentes sugerem que água e carbono também chegaram assim, tá bom? Então, nós tínhamos tempestades torrenciais, né? Tempestades enormes, dezenas de milhões de anos, foi assim. Nós tivemos o resfriamento e o acúmulo da água líquida na crosta, né? Nos oceanos. Aqui, ó, nós temos, né? A camada de água, aqui. Aí nós tínhamos as partículas de proteínas, tá vendo? Suspensas. E essas partículas de proteínas, elas foram carregadas, né, para a água, carregadas para os oceanos e deram origem aos coacervados, que é o que a gente chama de coacervados. Então, nos seres vivos atuais, o que são coacervados, pessoal? Só retornando aqui, só retomando um pouquinho. Coacervados nada mais é do que uma sopa primitiva, tá bom? Onde tem várias moléculas, né, complexas aí. Né? Nos seres vivos atuais, os processos químicos que caracterizaram a vida ocorrem sempre no interior de células. Né? Os sistemas com membranas foram etapas fundamentais para a origem da vida. Aí vieram dois cientistas, Miller e Urey, que construíram um aparelho, né, tentando criar as condições da Terra primitiva. Ó, novamente, cientistas tentando criar algo, né? Aí eles colocaram, né, no compartimento aqui, eles criaram as condições da atmosfera. Então, o que tinha na atmosfera? Tinha o nitrogênio atmosférico, tinha a amônia, tinha o hidrogênio atmosférico, tinha o gás carbônico, o gás metano e água, tá? As condições da nossa atmosfera primitiva, tá bom? E foi isso a nossa aula, então, sobre origem da vida. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido, compreendido mais a matéria para poder resolver as questões, tá bom, pessoal? No mais, eu quero desejar que todos fiquem bem, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só me procurar para maiores esclarecimentos, tá bom? Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.